Olá, meus amigos que estão me acompanhando nesse momento aqui pelo Fato Notícias. Antes de mais nada, para quem está clicando pela primeira vez, eu gostaria de deixar bem claro que este é um canal de entretenimento e variedades, ou seja, nós abordamos diversos assuntos. Portanto, eu decidi estar começando essa série de vídeos conversando um pouco mais de perto com vocês a respeito da Inglaterra, pois eu estive durante um certo período por lá, onde eu consegui colher muitas experiências e observando alguns vídeos que agora estão na modinha, digamos assim, no YouTube, onde as pessoas têm partilhado suas experiências, não só na Inglaterra, ao redor do mundo, eu decidi reunir algumas dessas peculiaridades para a gente começar a conversar aqui. Antes de mais nada, eu quero também deixar claro que eu não sou exatamente um expert, ok? Fiquei lá durante algum tempo, mas não cheguei a morar como cidadão inglês na capital londrina. Mas eu acredito que nós temos boas experiências para nós começarmos a compartilhar aqui. Lembrando que na época eu cheguei a gravar um especial chamado TV Fato em Londres. Tem a playlist aqui mesmo dentro do canal que vocês podem estar procurando por aí e acompanhando como foram essas experiências. E dentro de muito em breve, talvez agora no início de 2020, eu estarei retornando lá para Londres e algumas outras cidadezinhas do interior, para quem sabe reforçar este novo quadro que eu estou começando com vocês aqui a respeito dos ingleses. E é justamente falando neles que eu vou começar a conversar com vocês agora sobre quais são as diferenças, principalmente culturais, que nós temos com eles e quais foram as impressões exatas que isso acabou me causando desde o primeiro dia que eu cheguei por lá. Cheguei em Londres mais ou menos em janeiro de 2015 e para mim foi um impacto muito grande, porque eu fui sozinho, não tinha absolutamente ninguém me esperando lá, não era intercâmbio, aluguei uma casa pelo Airbnb, isso mesmo, recomendo o site, viajei, gostei. Lá em Londres praticamente estava começando essa era do Airbnb na época, fui muito bem recebido. Fiquei num bairro um pouco retirado de Londres, chamado Catford Bridge, que fica mais ou menos a cerca de 35 minutos. E cheguei lá com a cara e a coragem e o meu inglês, que na época era 50%, melhorou muito hoje, tenho que dizer para vocês, ok? Mas as diferenças eu já comecei a notar logo que eu me dirigi até meu bairro. Desci no aeroporto de Heathrow, ok? Peguei o metrô, como todo mundo faz, fui até a Charing Cross Station, que é uma das principais lá em Londres, né, onde você fez a conexão com os trens. E quando eu cheguei no ônibus, depois do trem, para fazer a conexão até a casa que eu ficaria, né, que eu fiquei, aliás, me desculpem, tá? Essa mesma casa alugada pelo Airbnb, eu já cheguei naquele estilo, sabe, brasileiro, que a gente está acostumado aqui em São Paulo, ou acredito qualquer outra cidade do Brasil, que você já chega, né, boa gente, perguntando as informações para o primeiro cara que você vê pela frente. Ok, please, excuse me, give me information, please, né? Você poderia me dar uma informação, por favor? E aí eu comecei a sentir a diferença. Porque aqui no Brasil todo mundo é mó gente boa, né? Todo mundo tem vontade de ajudar todo mundo. E o inglês, não é que ele não tem vontade, mas ele é fechadão. E principalmente na periferia, nos bairros que ficam ao redor de Londres, eles não param para te dar informação, não. Tá? Eles são muito desconfiados. Então, quando eu subi no ônibus, eu falei com o motorista do ônibus fechou a cara para mim, só fez meio assim, e uma pessoa, um garoto mais ou menos dos 16 anos, gritou lá do fundo do ônibus, lá, olha, eu sei onde você vai descer.
espera um pouquinho aí, desce junto comigo. E fechou a cara dele, certo? Aqui no Brasil já seria diferente, né? Aqui no Brasil, provavelmente o cara já ia vir assim, meu, gente boa, senta aí, eu vou descer lá também e tal. E aí, você viu o jogo do Corinthians ontem, você viu o jogo do Mengão ontem, como é que é, tal, passa, é novo aqui. Não, eles são extremamente reservados nesse ponto, tá? Talvez você não vai sentir essa diferença, por exemplo, quando você estiver ali no underground, né? Ou seja, o metrô deles, que os funcionários do metrô, eu senti que são muito solícitos em termos de te dar informação, de te dar uma assistência, já vem com um mapinha. E ali no grande centro londrino também. Por quê? O que eles querem mesmo, ali, os vendedores que estão ali nos comércios de Londres, eles querem te vender as coisas, tá? Então você não precisa nem saber falar inglês ali no centro, tá? Então ali também você não vai encontrar só inglês, você vai encontrar paquistanês, italiano, português, né? E uma série de outras pessoas que, né, um mix de etnias, mas mesmo os ingleses ali, eles querem te vender, ok? Mas no geral, o comportamento dos ingleses quanto a essa questão da simpatia, eles são bem carrancudos. É essa experiência que eu pude ter lá. Isso não significa que os caras são ruins, que eles são nojentos, ou esse tipo de coisa que a gente costuma dizer que são malas, nariz empinados. Não, é um povo que, pelo que eu percebi, dentro dos seus ancestrais, dos seus antepassados, eles vêm de muito sofrimento que tiveram através da Segunda Guerra Mundial, principalmente, e isso aí foi meio que passando de um para o outro. Então, quando você estiver com inglês, não espere aquela mesma simpatia que você tem, por exemplo, do italiano, do brasileiro, do português, ok? Eles são muito reservados nesse aspecto. Mas, por outro lado, eles são muito solícitos e éticos. Uma outra experiência que eu tive também no primeiro dia que eu cheguei da Inglaterra foi que eu imaginava que, sabe, era tudo moderno, era tudo, sabe, cheirando tinta, primeiro mundo. E eu cheguei numa estação que, quando eu olhei para cima da estação de metrô, nossa, era escada de madeira. Isso mesmo, não tinha escada rolante, era escada de madeira. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava com uma mala desse tamanho, como que eu vou fazer para subir isso daí? Eu já sentia a minha bala levitando atrás de mim. Era o inglês que ele estava levantando e fez assim para mim. Ele não falou nada, ele só fez assim, vamos embora. Chegou lá em cima, eu agradeci, thank you very much. Ele desceu a mala, virou as costas, fez assim e foi para o caminho dele. Ele não ficou lá, como disse do menino no ônibus, conversando, trocando ideia, certo? Querendo perguntar de onde eu vim, né? Me pedindo absolutamente nada. Ou seja, aquele sentido ético que eles têm, mas compreendido dentro de uma analogia muito séria que você pode fazer através deles. Ou seja, o que eu pude perceber é que a diferença entre o Brasil é que, às vezes, numa situação dessa, o camarada ele pode querer te ajudar aqui na Estação da Luz, ou então em outro lugar, e depois ainda te pedir um favorzinho, né? Lá não, ele, tipo assim, cumpri a minha função, fui para o meu lugar e muito obrigado. No ônibus, tá? Já que eu falei quando eu peguei o ônibus, você percebe tanto no ônibus, não só no metrô também, ou outros tipos de meios de transporte ali em Londres. Aliás, vou fazer um vídeo muito em breve também falando como foi a minha experiência do transporte na Inglaterra. Mas o pessoal é quieto, é mudo, calado. Diferente daqui, que, por exemplo, você pega um ônibus, um trenzão, tá aquele mercado de peixe, todo mundo falando, e o ônibus lotado, e a galera daquela resenha, né? Não, é todo mundo absolutamente quieto, olhando para frente, você só escuta o barulho do ônibus, e se de repente alguém começar a falar um pouco mais alto, você já vê que é o inglês legítimo, que ele vai virar e ele já vai começar a olhar feio de verdade para você. Essa é uma diferença comportamental excêntrica que eu pude perceber lá. Uma descrição plena,
ok? Uma outra coisa que vale como dica para vocês: ingleses não gostam de ser tocados principalmente por desconhecidos, tá? E quando eu falo de toque, eu não estou me referindo em nada de exagero, tá? Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum que você esbarra numa pessoa, como eu estou falando em condução, por exemplo, no ônibus, no trem, e você vai lá e faz assim para a pessoa: desculpa, né? Ô meu amigo, foi mal, tá? Beleza, tal, pá. O mesmo da rua, né? Você esbarra em alguém e aí você, perdão, senhora, tal. E eu tive essa experiência também nos primeiros dias que eu cheguei lá. Eu, sem querer, às vezes esbarrava na pessoa e ia lá e fazia aquele carinhozinho que a gente faz aqui, sabe? Tipo, ô minha senhora, me desculpa. Eu era olhado como se eu fosse um cão leproso tanto na rua quanto no ônibus. Eles odeiam que fazem isso. E depois eu conversei com uma amiga brasileira que já mora lá há um certo tempo e ela falou para mim, inclusive ela me deu bronca que eu cheguei a fazer isso junto com ela: Luiz, eles não gostam de ser tocados, não coloca a mão deles, eles odeiam isso. Então essa é até uma dica que fica para vocês aí, tá? Que nunca foram para a Inglaterra, que não tem muito contato com ingleses, mesmo aqui no Brasil, eles odeiam serem tocados. Outra questão muito interessante que eu observei é o comportamento dos supermercados. Eu frequentei muito supermercados lá, tem uma marca bem famosa que chama Tesco, por exemplo, né? Que é um supermarket muito abastecido lá, podemos dizer assim. E aqui no Brasil, você observa, você está ali, né, pegando a batata, pegando uma cenoura, uma maçã, e você começa a conversar, às vezes, sem querer, uma pessoa com você que está ali na mesma barraquinha ali de frutas, de legumes com você, né? Pô, a batata subiu, né? Nossa, olha o preço, onde é que a gente vai parar, né? Nossa, essa maçã docinha, eu comprei semana passada. Gente, supermercado em Londres, principalmente de periferia, parece um velório. Eles são muito diferentes nesse aspecto. Você entra dentro do supermercado lá e tá todo mundo quieto, cada um fazendo o que tem que fazer, e parece que, sabe, tipo assim, ninguém quer saber de ninguém, parece que você está sozinho dentro do supermercado. Tamanha é a descrição que eles têm ali dentro. E a primeira vez que eu fui no supermercado lá, meio que paguei um bico, vamos dizer assim, porque o que acontece? Lá tem alguns supermercados, como o Tesco que eu disse, tem uma esteira muito grande do caixa, tá? Quando nós estamos falando de caixa, é como aqui, né? Alguns supermercados tem o caixa automático lá também, que você já vai direto e paga. Mas tem aquele caixa convencional aqui. A diferença é que é uma esteira grande e já começa lá quase no primeiro corredor do supermercado a esteira, e você vai montando uma plaquinha, né, separando os seus produtos. E o que acontece? Conforme aquela esteira ela vai andando, todo mundo fica assim na fila. Então, e você está acostumado aqui no Brasil que você olha para um lado, você olha para o outro, você começa, né, querer também puxar papo com quem está atrás de você, até reclamar às vezes que a fila está demorando muito, né? Lá não. Gente, eles são muito quietos dentro do supermercado, fica todo mundo assim, ó. E a fila vai andando, a esteirinha vai correndo, tá? E eu acho que eu acabei pagando bico, porque quando chegou na minha vez, eu queria, né, uma sacolinha, né? Eu queria um sack, né? Uma bag, sei lá. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu já cheguei causando. O jeitão de brasileiro, você pensa que é igual aqui. E eu conversando com a caixa não me entendia muito bem, né? Talvez pela diferença do accent, do sotaque, o primeiro dia que eu estava lá. E assim, eu causando, falando com ela tal, e ela assim, olhando para minha cara. E quando eu olhava para a fila, todo mundo assim também, ninguém queria nem saber que eu estava ali. Então, gente, é muito diferente quando você for frequentar um comércio em Londres, tirando os grandes centros, como eu disse ainda há pouco para vocês. Mas se você for para a periferia, é tremendamente estranho essa questão deles, ok? O comportamento das crianças em relação aos adultos.
Isso eu observei lá e conversei com um amigo inglês que mora aqui no Brasil também, e ele falou que é exatamente isso. As crianças e os adolescentes não se misturam com adultos. É uma coisa que você vai notar muito se você estiver por lá. Aqui é muito normal, por exemplo, quando eu fazia inglês, na minha sala tinha adolescentes. Você chega, por exemplo, na sua casa, tem lá, por exemplo, uma garota, um garoto que é filho de uma amiga da sua mãe ou da sua esposa, e você já chega brincando, conversando com ela, né? E aí, você foi na escola hoje? E aí, assistiu o jogo ontem? Que time que você torce? Né? Lá não, gente. As crianças e adolescentes, eles não têm contato com adultos. As crianças e adolescentes, eles chegam perto do adulto e simplesmente eles emudecem, né? Meio que aquela coisa que os pais devem falar, não converse com estranhos em hipótese alguma, ok? Eu tive uma experiência dessa na casa que eu morei. Por exemplo, era uma casa de famílias inglesas, né? Que eu, como eu disse, para família inglesa, aliás, desculpem, o erro no plural. E eu também cheguei no segundo dia, estavam as crianças lá, né? Eram três crianças, um adolescente, dois adolescentes e uma criança. Eu fui tomar meu café da manhã, as crianças estavam tipo numa outra mesa, e eu cheguei causando, não sabia dessa parada, né? Que as crianças lá não se misturam muito com os adultos. E eu cheguei lá meio que, né? Oh, e aí, hello, né? Good evening, good morning, etc, tal, pá, né? Nice to meet you, tal. E a criançada, os dois adolescentes e a criança menor ficavam assim, tomando café e fazendo só assim para mim. E depois que eu comecei a notar essa questão comportamental, confirmada por um inglês que mora aqui, que é amigo meu. Ele fala assim, esse amigo já aqui no Brasil, ele fala assim, eu estranho isso no Brasil, eu não consigo entender, porque eu, quando criança também na Inglaterra, eu fui criado dessa forma. Nós nos misturamos, né, com adultos e principalmente não tem a mesma, né, a mesma linguagem, né, o mesmo comportamento, né, de ter esse incentivo, né, a todo o momento. O inglês, ele é, sem sombra de dúvidas, muito mais educado que o brasileiro e outros povos também que eu já conheci de outras nacionalidades, tá? Até muito mais que o americano, se vocês querem saber. Você percebe, eles podem ser carrancudos, eles podem ser fechadores, mas em educação ninguém ganha deles. Por exemplo, para o ônibus, todo mundo automaticamente, pode ser na periferia, no centro, etc e tal, no trem a mesma coisa, no metrô a mesma coisa, eles abrem uma roda e um olha para a cara do outro, seja você quem for, né, e fala assim, vai você por favor, não vai o senhor, por favor, eu faço questão que vá você. Então, você esquece aquela coisa que você vê aqui no Brasil, que é todo mundo querendo passar por cima um do outro e levar vantagem. Onde eu reforço aquela minha tese para vocês. Eles podem ser carrancudos, eles podem ser fechados, comparados principalmente a nós brasileiros, mas em termos de ética e educação, o inglês eu acredito que é o povo mais bem qualificado do mundo desse quesito. E é claro que eu não poderia deixar de estar conversando com vocês também a respeito de comida, né? A grande diferença, né, entre a comida brasileira e também a comida inglesa, que eu acho que faz parte também dessa questão comportamental que nós temos aqui. O que eu percebi é que o inglês, ele, primeira coisa, ele come muito rápido. A refeição não é tão importante para ele, tirando se for um banquete, um jantar especial da casa deles. Eles se alimentam na rua, assim, com a maior naturalidade, sabe? Levam uma marmitinha, assim, tá a caminho do serviço, ou mesmo já vi gente comendo no trem, no ônibus, em pouca quantidade. Isso não é problema para eles, diferente aqui no Brasil, que a gente tem todo aquele ritual de reunir, mesmo que sejam só os membros que moram dentro da casa para a gente fazer, tá na hora do almoço, vamos sentar todo mundo aqui, né? Hoje tem feijoada, hoje tem macarrão, hoje tem vinho aqui na janta. Não, para eles é algo muito assim, sabe, vamos encher a barriga e, né, então dessa questão eu pude perceber inclusive nos restaurantes, ok? E por falar em comida,
Eu ainda vou fazer um vídeo especial só falando a respeito de comparação comidas entre Brasil e Inglaterra, mas eu já adianto desde já, tá? A comida brasileira, ela ganha de 90.000 a 0 da comida inglesa, tá? Eu haja visto que o tempinho que eu fiquei por lá, eu voltei só 8 quilos mais magro, tá? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Questão de esporte, né? Que é uma coisa que muita gente curte bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escolinha de futebol o tempo que eu fiquei lá, para garotos entre 10 a 14 anos. Assim, eles são muito disciplinados, tá? Eu até tenho uma tese que eu acho que a Inglaterra só ganhou uma Copa do Mundo até hoje, porque até no esporte eles querem ser éticos ao extremo. Então, por exemplo, eu pude perceber através do treinamento dos meninos que eles fazem questão, sabe, de chegar, sabe, limpinhos, tênis lavadinho, camisa por dentro do calção, sabe, aquela coisa impecável. E se o treinador, que aliás era um treinador brasileiro, que eu tive a oportunidade de conhecer lá, que dava treinamento para essa molecada, eles fazem questão de serem, sabe, de seguir aquilo ao pé da letra. E aí que eu pude perceber essa brincadeira que eu sempre faço, né? Por isso que a Inglaterra só ganhou uma Copa até hoje, né? Eles querem ser éticos, perfeitos, né? Não que esteja alguma coisa de errado nisso, mas muita gente sabe que futebol é malandragem também. Por isso que o Brasil, eu acredito que tem nada mais que nada menos que 5 títulos mundiais e está bem em frente deles, né? Aí você percebe que o sistema comportamental deles já começa desde cedo nessa coisa, sabe? Tipo, sabe? Eu tenho que fazer tudinho certinho como está ali, e eu não posso levar vantagem sobre o outro adversário, porque isso daí é uma forma de eu estar sendo desonesto, tá? É uma coisa que eu pude perceber. Mas existem também, dentro dessa questão comportamental que eu estou destacando tanto, que a ética, a educação, embora eles sejam frios, que muitas das vezes vocês vão perceber que isso acaba sendo uma grosseria para nós brasileiros. Ok? Eu tive uma situação, por exemplo, que eu passei numa bakery, né? Ou seja, é uma padaria lá, que era bem ao lado de um supermercado, que eu cheguei lá um pouquinho assim já tarde da noite, né? E não achava um tal no saco para colocar, porque lá, pelo menos na maioria dos lugares que eu fui, não é que nem aqui você chega e fala assim: ô, moça, me vê 10 pãezinhos, me vê mais um pão de queijo, me vê mais isso. Não, lá você se serve e passa no caixa. E não tinha ninguém. E eu encontrava, né, o tal do saco pra gente, pra mim, aliás, desculpem, colocar lá e passar. E aí quando eu vi, um rapaz trabalhava lá, bem tipo com aquele inglês, né? O cara era grande, a cara cheia de sarda, ruivo, uma figura, parecia aqueles caras daqueles filmes, né? Bem típicos, ingleses, escoceses, né? Parecia mais um butcher, né? Parecia mais um açougueiro do que quando o cara dava, pra vocês terem ideia, eu tenho 1,81 m, o cara devia ter 1,90 m pra cima, gordo. Aí eu cheguei pro cara: please, excuse me. Eu ia pedir o saco, né, pra ele. Ele só olhou de lado para mim, ergueu o nariz e entrou lá para dentro. Tipo, meu amigo, você que se dane, né? Então eles são bem assim também, ao mesmo tempo que eles são éticos, né? Educados, não fazem nada para te prejudicar. Mas o que eu estou falando para vocês, não tem muita conversa com inglês não, meu amigo. Lá não tem essa coisa. E como eu disse para vocês, apesar de tudo isso, é um povo que eu admiro muito. Eu gosto muito, mas eles são extremamente centrados, acabam rindo, mas não daquela proporção do bom humor que nós temos entre nós brasileiros aqui. E das ruas você já percebe semblantes fechados. Dificilmente você vai ver também assim, um inglês assim, abrasileirado, vamos usar essa expressão, ela não existe, mas vamos usar para vocês entenderem, tá? Que vai chegar e, né, oh, e aí, meu, tal, cara, como é que você tá? E aí, brother, tal. Não, você não vê isso daí. Eu não frequentei o tempo que eu estive lá, pubs, tá? Que é o que muita gente curte, etc e tal. Vou até trazer algumas pessoas que moraram mais tempo lá pra gente poder estar conversando aqui no canal. Mas eu tive um amigo meu que morou lá por mais algum tempo e falou assim: você quer ver o inglês feliz?
entra no pub e vai tomar cerveja com ele, assistir um jogo de futebol com ele. Aí ele é outra pessoa do que ele é na rua, o que ele é no trabalho dele. Ok? Eu não posso dizer que eu vivi essa experiência, mas eu ouvi falar a respeito disso. Bom, pessoal, então foram essas algumas diferenças que eu pude colocar aqui para vocês, certo? Entre brasileiros e ingleses que eu vivenciei por lá. Lembrando mais uma vez, eu tenho uma playlist, certo? Aqui no canal, da época que eu gravei alguns especiais por lá, inclusive lá em Abbey Road, que é aquela famosa Rua dos Beatles, mostrando algumas estações de trem, de metrô. Acredite se quiser, tem muito material que eu não consegui editar até hoje, que está guardado aqui. Mas vamos continuar esse papo, tá? Vai ser uma playlist à parte que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente conversar um pouco mais. Tem muita coisa que a gente pode falar, podemos falar de esporte, de comida, de idioma. Aliás, tem dicas, inclusive, de guias de sobrevivência que eu acabei usando por lá também. Tá? E se também você, de repente, você mora aí na Inglaterra, se eu falei alguma bobagem, coloca aqui. Se você morou também, né? Me ajuda aqui nos comentários, aqui, até sugerindo ideias para a gente prolongar esse bate-papo. Tá combinado, pessoal? Um grande abraço, foi um prazer falar com vocês. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.